Começa agora pela Maria Rádio, o programa da Confraria Dom Vital. Salve Maria, boa noite a todos, sejam bem-vindos, aqui é a Maria Rádio, está começando agora mais um programa com a Confraria Dom Vital, e hoje nós estamos aqui com o Diego Galvão. Tudo bem, Diego? Oi, Amanda, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, a todos que estão ouvindo a gente. É um prazer estar aqui mais uma vez. O prazer é nosso. Hoje o Diego veio aqui, pessoal, para a gente falar sobre aborto. Um tema que é sempre recorrente, né, Diego? Sempre vale a pena a gente voltar a esse assunto, ainda mais que nessa semana aí tivemos a infeliz notícia do que aconteceu na Colômbia. Isso, exatamente. Pois é, voltando a esse tema aí, né, a gente sempre está retornando a esse assunto, né? Infelizmente, né, a gente precisa retornar a esse assunto. Né? Eu acho engraçado, né, eu acho muito engraçado sempre que eu vou falar sobre aborto, né, porque a primeira vez que eu comecei a pesquisar, né, sobre esse assunto, a me inteirar sobre esse assunto, foi há 11 anos, né, 11, vai fazer 12 anos já, que eu fui fazer a minha monografia da faculdade, né, e foi a primeira vez que eu fui me debruçar sobre esse assunto com afinco de verdade, né, e me consumiu, literalmente, né, por 9 meses a fio, né, e chegou ao ponto que quando eu estava terminando a monografia, eu meio que prometi para mim mesmo que eu não ia mais falar sobre esse assunto, né, não queria mais falar sobre esse assunto, né, era um assunto que eu não queria mais, porque consome você mentalmente e espiritualmente, né, quando você se debruça sobre esse assunto realmente para estudar. E o interessante é que, pouco tempo depois que eu defendi minha monografia, que eu terminei minha graduação, enfim, comecei a ser chamado a dar palestras, comecei a ser chamado a dar formações sobre esse assunto, né? E, enfim, foi meio que a contragosto que eu comecei a me expor mais sobre esse tema, né? E expor mais o resultado das minhas pesquisas acerca desse assunto, acerca dessa questão. E, passado um tempo, eu realmente cansei, né? Eu disse, não, vou dar um tempo realmente desse assunto, mas sempre a gente acaba sendo chamado a conversar sobre isso, a falar sobre isso, né? E aconteceu que, em 2019, né? Eu terminei publicando o meu livro, né, sobre esse assunto, né, que chama-se A Reconvenção da Origem, né, a ilegitimidade de um Estado democrático de direito para aprovar o aborto, né, foi publicado pela editora Viseu. E, enfim, é engraçado que quando a gente se propõe, a gente diz assim, eu não quero mais falar sobre esse assunto, parece que Deus força você, né, a falar sobre esse assunto, enfim. Exatamente. É engraçado, né? E quando aconteceu essa questão da Colômbia, eu já estava tão... Eu falei, bom, não vou falar nada sobre esse assunto porque eu já estou cansado. Quando você cansa, quando você está cansado espiritualmente, digamos assim, eu não postei nada, eu não falei nada, eu realmente me calei literalmente sobre esse assunto, né? Quem entrasse nas minhas redes sociais ia estranhar que eu não falei nada sobre isso, né? Que eu realmente não quis, né? Eu já estava literalmente cansado, né, espiritualmente sobre isso. Aí vem Jamile, né, telefona para mim e pergunta se eu posso fazer a entrevista na Rádio Maria sobre esse assunto, né? Ou seja, é engraçado isso, né? Mesmo quando a gente não quer, a gente meio que é arrastado, né? Parece que é pela necessidade mesmo, né? Exatamente. Mas é sempre bom a gente tratar desse assunto, né, Diego? Principalmente no meio católico, porque os católicos eles têm noção do quão horrível é o aborto, mas eu acho que a maioria dos católicos eles têm uma mentalidade contraceptiva. Você enxerga isso? Olha, eu não vou dizer que, assim, a maioria dos católicos
que se dizem católicos, né, eu acredito, né? Mas católicos de um modo geral, né, assim eu acreditaria realmente que sim, que a maioria dos católicos, dos que se dizem católicos pelo menos, tem essa mentalidade, né? Eu acredito que sim. Mas aqueles católicos realmente conscientes, aí eu já acho que o número cairia bastante, né? Os católicos de IBGE, né, que a gente chama. Isso. Exatamente. Não, esses aí eu acredito que realmente tem uma mentalidade contraceptiva de fato, né? Mas que eu acho que é muito culpa também dos católicos conscientes, digamos assim. Por que eu digo isso? Porque eu acho que os católicos conscientes, digamos assim, estão mais preocupados hoje em dia com questões secundárias, eu acho, né? Do que com questões de catequese, né? Eu não vou não vou gerar uma polêmica aqui, dizer o que eu acho que são questões secundárias hoje em dia, né? Não quero gerar uma polêmica aqui entre os nossos ouvintes, mas eu acredito que eles estão mais preocupados em se degladiar, né, nas arenas dos debates aí por questões que são mais secundárias do que com uma catequese de fato, né? Uma catequese mais profunda sobre a doutrina católica mesmo, enfim. E acaba que o resultado é a falta de conhecimento ainda de muita gente, né? Infelizmente. Nós tivemos uma mudança, acho que principalmente ali no século XX, né? Quando a gravidez, a gestação, ela passou a ser considerada uma potencial ameaça, né? Ao invés de ser tratado como um processo natural, é tratado como um processo patológico. Você pode falar com pra gente um pouquinho assim dessa questão da agenda abortista? Como que ganhou força? Eu posso falar um pouco a respeito disso sim, Amanda, mas olha, eu vou ser bem sincero, né? Eu acho que realmente isso tem que ser exposto, né? A questão da agenda abortista, ela tem que ser exposta, ela tem que ser falada. Mas existe um outro aspecto também que, infelizmente, eu acho que muitos católicos estão esquecendo, entendeu? Que é você atacar a raiz do problema. A raiz do problema não é só expor realmente a questão da agenda abortista, que é claro que choca, é claro que gera um impacto, é claro que gera um certo despertar, digamos assim. Ninguém gosta de ser feito de idiota nem ser feito de palhaço, né? Ninguém gosta, né? E quando você descobre a agenda abortista, né, quem está por trás do financiamento de tudo isso, você descobre muitas vezes que você foi feito de palhaço por muito tempo, né? Ninguém gosta disso. Porém, existe um outro aspecto muito fundamental que as pessoas estão esquecendo, né? Que é você atacar a raiz do problema. E qual é a raiz do problema? Você mostrar por que é errado. Não é só você mostrar quem está por trás e quem está financiando e quem está os interesses de quem está fazendo isso, mas você expor o porquê que isso é errado. Entende? Se você vai dizer, por exemplo, que o aborto é errado desde a concepção, você tem que expor o porquê de desde a concepção existir uma vida humana. Você tem que entrar, você tem que enfrentar as questões filosóficas que estão por trás disso. Entende? E é nisso que eu acho que muita gente está errando, que muita gente está pecando, que muita gente não está sabendo falar a respeito disso aí, que é fundamental. Entendeu? Exato. Você expor, por exemplo, pouca gente sabe, mas existem cerca de 5 correntes sobre o princípio da vida humana. A visão genética, a visão neurológica, a visão metabólica, a visão ecológica, né? E a visão embrionária. Ou seja, são 5 visões diferentes, né? Com um argumento diferente para o início da vida humana. E aí, as pessoas não estão atacando esses argumentos, entendeu? Não estão conferindo e mostrando por A mais B, né, qual é a que respeita as leis da lógica e qual é realmente a que deve ser respeitada, a que deve ser acolhida. Eu vejo muitos meios católicos que não estão fazendo isso, infelizmente. Entendeu? Eles se preocupam em expor a agenda abortista e deixam isso de lado.
E aí muita gente vai começar a dizer, tá, tudo bem, essas pessoas estão financiando isso, essas pessoas têm uma agenda, têm um projeto de poder, mas e por que que o que elas querem é errado? Entende? E isso é Sim, importante ser debatido. Né? Eu fiz questão de expor isso, de ocupar boa parte do meu livro com isso, né? Com as questões filosóficas sobre o princípio da vida humana, né? Que precisam vir à tona e precisam entrar no debate. Entende? sim, claro. Inclusive, até essas pessoas que financiam, né, a agenda abortista se preocuparam com isso, né? Quando de Uhum, fato a vida começa, né? Então hoje você exatamente. vê discursos, né? Quando esse assunto atinge ali a internet, você vê essa discussão, quando realmente começa a vida. Então, você, Diego, por favor, nos explique. Vamos falar primeiro da questão da agenda, né? Como você falou, né? Não deixa de ter a sua importância também, né? E realmente precisa ser batido. A gente não pode também se omitir de falar sobre isso. Mas a questão da agenda abortista, né, no século XX, né, ela foi impulsionada, né, de maneira bem resumida, né, Amanda? Porque você sabe bem que esse é um assunto que renderia, É assim, longo, né? é longo, renderia Exatamente. realmente um seriado, né, aqui, né? A gente podia fazer episódio um, 2, 3, terminou a primeira temporada, a segunda temporada, episódio um, 2, Fazer igual a série do Espiritismo. Né? exatamente. Mas, assim, de maneira bem resumida, eu acho que a gente pode dizer, na verdade, que essa questão no século XX ela vai começar, na verdade, no final da Idade Média. Né? Esse problema no século XX da agenda abortista, ele começa no final da Idade Média. E por quê? Porque no final da Idade Média você vai ter ali, né, o pecado da luxúria, né, e o pecado do orgulho que vão começar a se manifestar de maneira cada vez mais acentuada lá na Europa, né? De maneira cada vez mais assídua, né? E uma sociedade que, apesar de seus problemas, apesar dos pesares, ainda podia se dizer que era uma sociedade cristã, né? Que era a sociedade europeia da Idade Média, né? Começa, na verdade, a se ver levada pela luxúria e pelo orgulho. E o primeiro resultado disso aí vem a Revolução Protestante de 1517, né? E a coisa foi se agravando, né? Com a Revolução Protestante você vai ver a contestação à autoridade da igreja, você vai ver a fundação de uma religião como a anglicana, por exemplo, por um motivo absolutamente banal, né? Porque um rei queria se divorciar e casar contra a mulher, né? Enfim, você vai começar a ver esse tipo de situação, né? E a coisa foi se aprofundando, até que veio a Revolução Francesa, né? Pouco tempo depois veio a Revolução Francesa em 1789, né? E aí você já tem guerras declaradas contra valores inegáveis, né? Irrenunciáveis. Vamos usar essa expressão. Por quê? Porque a Revolução Protestante foi um ataque contra a igreja, né? Foi um grande grito ímpio, né? De a igreja não, né? Cristo sim, a igreja não. Né? A Revolução Francesa já é um outro grito ímpio também, né? Em 1789, contra o próprio Cristo, né? Já é um Cristo não. Né? Ou seja, primeiro você nega a igreja, depois você nega a autoridade de Cristo, né? E depois você vem com a outra revolução, que foi a Revolução Comunista, né? Pouco tempo depois, já no século seguinte, né? Você começa a vir com a Revolução Comunista e já não é mais igreja não, Cristo não, mas Deus não, ou seja, a negação do próprio Deus, né? Então, o primeiro grito revolucionário, ele nega a igreja. O segundo grito revolucionário, ele nega o próprio Cristo, né? Primeiro é igreja não, Cristo sim. Depois é Cristo não, Deus sim. Né? Depois o terceiro grito revolucionário é Deus não. Né? E aí, uma vez que você negou Deus, que você negou o Criador, daí para você negar a criatura é um passo, né? É um passo. Então, no século XX, o que é que você vai ter? Você já teve o Deus não, agora você vai ter o homem não. Então, veja como nós fomos caminhando de abismo em abismo, né? Igreja não, Cristo Do sim. Depois, liberalismo à apostasia, né? exatamente, né? Igreja não, Cristo sim. Depois Cristo não, Deus sim. Depois Deus não, o homem sim. E por último, o homem não, né? Ou seja, você nega o próprio homem, e é o individualismo puro e simples, é o homem não, eu sim, né? É o eu agora, né?
E nós já estamos nos encaminhando, né, para o outro grito ímpio, né, que é o próprio eu não, né, você negar sua própria dignidade, né, ou seja, é a eutanásia, é o suicídio assistido, né, em que você nega o próprio eu, né? Nós já estamos... você se torna, é isso que eles querem, né? É o Great Reset, né? Que as pessoas tanto falam. Você não terá nada, você não será nada, mas você será feliz. Acho que nem isso, né? Porque as pessoas vão se matar, né? Não, assim, uma felicidade falsa, né? Pois é. Aquele venda, você será um escravo, você não vai ter direito de dignidade nenhuma. Cale-se e aceite as nossas migalhas. Pois é, então assim, a gente caminhou de abismo em abismo e quando chegamos no século XX, nós chegamos com esse pensamento, né, de negação do próprio homem. E aí que vem as grandes guerras mundiais, né, com as suas catástrofes inegáveis, né, mas com esse pensamento de quebra da própria dignidade humana, né? Você tem esse pensamento de quebra da própria dignidade humana, de que o homem já não vale, já não tem valor, né? Uma consequência de você negar o valor do próprio Criador, né? O próprio Criador. Então, enfim, nós chegamos com esse tipo de pensamento. E esse tipo de pensamento, ele foi muito insuflado, como a gente viu, né? O grito do Deus não, ele veio do comunismo, né? Que gritou Deus não e pregou o ateísmo, ou seja, a construção de uma sociedade perfeita, de uma sociedade sem classe, né? E de uma sociedade em que o que interessava, na verdade, era o interesse do Estado, né? Então, o comunismo, na verdade, ele deu esse grande ímpeto da negação de Deus, né? E da afirmação do homem. E com isso, a afirmação de um individualismo cada vez mais exacerbado, né? Nós chegamos com essa mentalidade no século XX. E esse pensamento revolucionário, né? Esse pensamento revolucionário, ele começou, na verdade, a ser olhado com outros olhos pelos grandes donos do dinheiro, né? Pelos metacapitalistas que nós chamamos, né? E é isso que muita gente ainda não entende, né? Por que os grandes capitalistas começaram a olhar com olhos diferentes para a ideologia comunista, né? Muita gente acha que existe uma rivalidade eterna entre quem tem dinheiro, né, e quem é comunista, né? Quando, na verdade, um financia o outro, né? O comunismo, a gente sabe, é filho do liberalismo. Exatamente, exatamente. E é aí que está o grande pulo do gato, né, digamos assim. Por quê? Porque os metacapitalistas, né, eles começaram com uma preocupação, digamos assim, filantrópica, né? Ou seja, eles queriam promover o bem mundial. É aquele tipo de gente que já tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, né, que não sabe mais o que fazer com o dinheiro, aí acha que pode ser o salvador do mundo, né? Pronto, eu tenho tanto dinheiro, não sei mais o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Ah, vou ser o herói do mundo, vou salvar o mundo. Mas não tem uma espiritualidade bem a filantropia, construída, né? Isso, exatamente. Mas não tem uma espiritualidade bem construída, não tem um conhecimento filosófico aprofundado, né? E aí uma pessoa dessa, quando se propõe a ser salvadora do mundo, acaba ajudando o mundo a ir para o buraco, né? E foi o que aconteceu. Eles começaram com filantropia, mas eles começaram com uma preocupação. Começaram a enxergar um grande problema, né, para eles, né, na mentalidade deles. O que foi? Que foi a questão da população, né? A questão da grande população mundial, né, do crescimento populacional, né? E o John Rockefeller, né? John Rockefeller II, se eu salvo engano, não estou muito bem lembrado agora, mas se eu não me engano foi John Rockefeller II, foi John Rockefeller III, salvo engano. Ele não sabia o que fazer, o John Rockefeller III não sabia o que fazer de tanto dinheiro que ele tinha, né? Tanto dinheiro que ele tinha. Até que ele foi numa expedição, né, lá pelo Oriente, e levaram ele para um lugar lá e mostraram uma grande concentração de gente, né? Na Índia, salvo engano, mostraram uma grande concentração de gente para ele
disseram, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão o mundo vai terminar desse jeito, né? Muita gente no mundo. Então precisamos fazer alguma coisa. E quando ele voltou para casa, ele escreve para o seu pai e diz ao seu pai, olha, eu já sei o que fazer, vou dedicar a minha vida a combater o crescimento populacional. Né? E aí ele começou a querer combater o crescimento populacional. Né? Ele levou isso a princípio para a Fundação Rockefeller, né? A Fundação Rockefeller não aceitou esse tipo de coisa, achou que era mexer com esse tipo de coisa era perigoso, e aí foi que ele montou o seu conselho populacional, né? O Population Council. Ele montou o seu conselho populacional. E para se dedicar a essa questão do crescimento populacional, que ele estava preocupado com isso. Né? E começou a investir em questões abortistas, né? Em DIU, né? Em aborto propriamente dito. Né? Ou seja, com a preocupação de crescimento populacional. Né? Depois, outras fundações internacionais também entraram na jogada, né? Para poder frear o crescimento populacional. E aí outros personagens começam a surgir nesse cenário, como, por exemplo, a Adrienne Germain, né, que tem uma biografia, uma autobiografia sobre isso. Né? A Adrienne Germain, ela tem uma autobiografia onde ela diz que ela já trabalhou para essa questão de conter avanço populacional, né? Trabalhou para a Fundação Ford, trabalhou para a Fundação Rockefeller. Né? Ela narra tudo isso na sua própria autobiografia. Né? Ou seja, e a Adrienne Germain entra nessa jogada, né, e vai fazer as grandes fundações investirem no pensamento revolucionário de esquerda. Por quê? Porque eles não estavam conseguindo atingir, certo, o freio ao crescimento populacional que eles queriam. Eles não estavam conseguindo atingir isso. E aí a Adrienne Germain, ela vai mostrar para eles o seguinte, olha, é o seguinte, nós temos que investir em ideias, na verdade, que façam as pessoas acharem que ter um bebê é algo ruim. Entende? Que ter filho não é algo bom. Nós temos que mexer na cultura da sociedade. Nós temos que mudar a cultura da sociedade. Então, essa mudança cultural precisa acontecer para que as pessoas não queiram mais ter filhos. E principalmente Entende? essa mudança do que é feminino e masculino, né? Essa questão de querer tratar o homem e a mulher como iguais, né? Diferente daquilo que prega a igreja, né? Nós somos iguais em dignidades. Eu e você, nós somos iguais em dignidade, mesmo eu sendo mulher e você sendo homem. Mas nós somos diferentes. Você, como homem, tem a sua função. Eu, como mulher, tenho a minha função, né? Então, tira Sim. a identidade da mulher, principalmente, né? Esteriliza a mulher, já começa a fazer isso na mente dela, né? Exatamente. Exatamente. Começa a mostrar para a mulher, na verdade, que ter um filho, né, cuidar de filhos, né, é algo que cerceia a liberdade feminina. Entende? Ou seja, é mexer no cultural. Né? Algo para o qual, na verdade, a Adrienne Germain, ela foi aluna do Kingsley Davis. Né? E o Kingsley Davis ele já havia argumentado isso. Né? Que era necessário mexer na vontade das pessoas, na cultura das pessoas, na mente das pessoas, para que as pessoas começassem a enxergar, na verdade, ter filhos de outra forma. Então, a Adrienne Germain reproduz um discurso do Kingsley Davis, né? E consegue levar esse seu discurso, consegue convencer grandes fundações internacionais que passam a investir em grupos que já pensam dessa forma. Entende? Que são grupos revolucionários. Né? Grupos revolucionários ligados à causa socialista, ligados à causa comunista. Entende? Então aí é que começa, na verdade, a agenda abortista, ela começa a se intensificar. Né? Ela já, obviamente, já havia o investimento em aborto propriamente dito já estava sendo feito. Mas a mentalidade antinatalista começa a ser ampliada, né? Com ideologia de gênero, com todo esse tipo de coisa.
né, que faz com que as pessoas, na verdade, não queiram mais ter filhos, né, que filhos seja encarado como um peso, como um estorvo, né, como algo ruim, não como uma bênção de Deus, né, mas até como um castigo, né, digamos assim. Exato. Como Entende? uma doença, né? Tratado como uma patologia. Exatamente. Então, assim, a agenda abortista, ela tomou proporções grandes. A Adrienne Germain, ela inclusive conseguiu, né, levar para dentro da própria ONU, né, conseguiu, digamos assim, colocar feministas lá, né, dentro da própria Uhum. ONU, de modo que a ONU acabou sendo tomada por esse tipo de pessoa, por esse tipo de pensamento, né, que essas pessoas professam, né? Então, assim, eles fizeram o dever de casa, né? Infelizmente, eles fizeram o dever de casa e nós dormimos no ponto, né? Essa é a verdade. O resultado está aí, o resultado da política deles está aí, né? Da influência deles está aí, Uhum. né? Em que nós vemos o aborto sendo aprovado em larga escala, né? E principalmente na América Latina por meio do judiciário, né? Exato. Que já era aquilo que os donos da bola já desejavam, né? Você citou o Rockefeller, tem o relatório Kissinger, né? Uhum. Sobre os problemas demográficos, né? Como eles falam, em países de terceiro mundo, né? Brasil incluso, né? E como Exato. E só no pode relatório, controlar a população através do aborto, né? exatamente, o relatório Kissinger diz algo, eu acho que quase exatamente com essas palavras, né? De mais ou menos assim: tem que se ter em mente que nenhum país jamais conseguiu controlar o crescimento populacional sem recorrer ao aborto. É uma mentira, né? Mas está lá no relatório, né? No relatório Kissinger, né? Sim. É uma mentira, mas está lá no relatório, né? Ou seja, mas você já vê por aí o pensamento desse pessoal, né? Você já vê Sim. como é que eles vão começando a pensar. Você sabe muito bem que é um assunto muito extenso, né? Muito Exato. vasto, né? A gente falar sobre isso. Existem vários personagens, né, Amanda? E a gente, na verdade, acabou atropelando muitos fatos também, né? Mas para poder caber na nossa, na nossa conversa aqui, né? A gente teve que reduzir bastante para as pessoas se alertarem, pesquisarem a respeito, né? Esse é o objetivo, né? Que as pessoas, pelo menos, quem não sabe ainda dessa história, né, saia daqui curioso, né? Exato. Pois é, mas em Exatamente. relação, eu queria dar uma palavrinha também em relação ao outro ponto que eu falei, entende? Que é justamente a preocupação que a gente tem que ter de mostrar o erro, né? De mostrar Uhum. que a coisa está errada, né? De mostrar que porque a gente defende a vida desde a concepção e a gente está certo, né? Que é o pensamento mais coerente, assim como defender que a grama é verde e o céu é azul, né? Exato. Entende? Mas Exato. tem alguma coisa que você queira perguntar Não, sobre essa isso já, questão? isso já ficou bem claro. Eu acho que você já teve, se não me engano, você já teve aqui com a gente, onde a gente abordou muito acerca desse assunto da agenda, né? Você falou até mesmo do Malthus, começou tudo isso mais recente, né? Então, o pessoal que está curioso sobre isso, vai lá depois que acabar aqui no canal da Confraria Dom Vital, que todas as nossas conversas aqui é postada lá. Então, lá vocês acompanhem o trabalho do Diego na confraria, assim, com outros assuntos que a gente aborda aqui nesse programa. Diego, Isso, eu falei com a outra conversa que eu tive contigo faz um tempo já, aqui na Rádio Marie, foi sobre revolução cultural, né? Guerra cultural, né? isso, e lá, se não me engano, a gente abordou um pouquinho sobre isso, Sim, eu né? lembro, abordamos sim, Então, abordamos. pessoal, não esqueça, se inscreva lá no canal da Confraria Dom Vital. Então, para a gente falar, então, quando a vida começa, Diego, nós sabemos, estudamos na escola, né, que na concepção, 23 cromossomos do espermatozoide se alinham aos 23 cromossomos do óvulo, né, constituindo assim uma nova célula
né? Um óvulo fertilizado ali, um óvulo fertilizado com 46 cromossomos. E é Isso, aí que a vida começa. E aí eu quero que você conte aí, explique melhor pra gente certo. o início É, da vida. isso, exatamente. Você falou bem, né? 23 cromossomos de espermatozoide, 23 cromossomos do óvulo, né? São as duas células haploides, né, que a gente estuda, e terminam formando uma célula diploide, né, que é o ovo zigoto, né? Sobre o princípio da vida humana, essa visão de que a vida começa na concepção, né, com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, é chamada de visão genética, né? Ou seja, a vida se inicia na concepção. Mas você tem o surgimento de outras visões também, né? Por exemplo, a visão neurológica, ela é uma visão que ainda confunde muita gente, né? Por quê? Porque qual é o argumento da visão neurológica? Ela diz assim: se a vida termina na morte encefálica, então é lógico que se ela termina com a morte encefálica, então ela começa com o surgimento do sistema encefálico. Então não é com a concepção, mas apenas a partir do surgimento do sistema encefálico. Essa é a visão neurológica, né? Que está errada, e a gente vai ver por que está errada, porque na verdade não faz sentido, né? E nós temos outras visões, por exemplo, a visão ecológica, né? Afirma que a vida vai se iniciar, na verdade, com o nascimento com vida, né? É apenas um nascimento com vida que se inicia a vida humana. Por quê? Porque é só a partir do momento em que um ser consegue se desenvolver por conta própria, consegue ser independente do seu meio, do meio materno, do corpo materno, é que podemos dizer que temos uma vida independente, que o ser humano, por natureza, é um ser independente. Então, só quando ele é independente do corpo materno é que nós temos um ser humano, uma vida humana, verdadeiramente falando, entendeu? Essa é a visão ecológica. Nós temos, por exemplo, também uma outra visão, chamada de visão metabólica, né? A visão metabólica já é uma visão mais, assim, você de cara você já vai conseguindo descartar, né? A visão metabólica. Por quê? Porque a visão metabólica vai dizer que a vida é um devir, né? Um contínuo, né? É um contínuo. Então não interessa você falar em concepção, nascimento, ou seja, vida é vida e toda vida deve ser respeitada, toda vida é igual, né? Mesmo que de um espermatozoide, de um óvulo, enfim. Ou seja, é uma visão bem esquisita, né? Mas uma visão embrionária é uma visão também um pouco difícil de você rebater, mas que você consegue rebater apenas se você recorrer a argumentos filosóficos, aristotélicos especificamente, né? Porque ela vai dizer, na verdade, que até mais ou menos o 14º dia, o óvulo, o ovo zigoto, ele pode se dividir, né? E aquilo que era um, ele pode se formar dois, né? Então, não se pode conceber, na verdade, que uma vida humana possa se dividir para formar duas. É só a partir do momento em que não pode mais haver divisão que nós temos uma vida humana efetiva. Ou seja, só quando ela não pode mais se dividir, não há mais a possibilidade de difusão, de cisão do ovo zigoto, é que nós temos um indivíduo mesmo. Porque até então nós não temos um indivíduo. Nós temos um ser, um sujeito ali, um ser que é um, mas que pode ser dois, que pode ser três, ou seja, que ainda pode se dividir. Então aquilo não é uma vida humana, mas pode se tornar uma vida humana a partir do 14º dia, quando não for mais possível haver a cisão. Então, assim, você vê que são visões diferentes, né? E que você precisa, na verdade, aquietar a razão humana. Por quê? Porque a razão humana realmente se questiona qual seria a visão correta, né? E para você poder aquietar a razão humana, você tem que recorrer realmente a argumentos que sejam coerentes, né? E nesse caso, para a gente recorrer a argumentos que sejam coerentes, nós vamos nos utilizar
de alguns argumentos, de alguns conceitos filosóficos, certo? Aristotélicos especificamente. Então, a primeira noção aristotélica a qual nós vamos recorrer é a noção de ato, potência e movimento, né? Eu não sei se muita gente conhece o que seria, o que Aristóteles definiria por ato, o que ele definiria por potência, o que ele definiria por movimento, né? Então, ato, para Aristóteles, em palavras simples, né? Palavras pobres aqui, ato é aquilo que é a coisa em si, digamos assim, é a própria coisa. Como assim? Bom, um copo é um copo em ato. Por quê? Porque ele é um copo, ele já é um copo. Certo? Sei lá, um travesseiro é um travesseiro em ato. Por quê? Porque ele já é um travesseiro. Uma árvore, ela é uma árvore em ato. Por quê? Porque ela já é uma árvore. Um carro, ele é um carro em ato. Por quê? Porque ele já é um carro. Então, um ato é a coisa enquanto coisa. Certo? Uma definição bem pobre, nós podemos falar assim, para as pessoas entenderem. E o que é potência? Potência é a capacidade de uma coisa tender a ser outra. Entende? A capacidade dela tender a ser outra. Como assim? Eu tenho um carro azul, mas em potência ele é um carro vermelho. Por quê? Porque se eu jogar um balde de tinta vermelha, ele vai ser vermelho. Certo? Eu tenho uma semente de uma árvore. Em ato, ela é uma semente. Mas em potência, ela já é uma árvore. Ela já é uma árvore em potência. Por quê? Porque ela tende a ser uma árvore. A tendência natural dela é ser uma árvore. Ela tende a ser uma árvore. Então, ela é uma semente em ato, mas em potência ela já é uma árvore. Certo? E nós temos também um conceito de movimento de Aristóteles. E o que seria movimento para Aristóteles? Para Aristóteles, movimento seria, digamos assim, em palavras pobres também, para a gente se fazer entender, a passagem da potência ao ato. Seria o ato, uma definição mais exata, né? O ato enquanto está em potência. Né? Como assim? A semente, ela passa de semente para árvore por meio de um movimento. Entende? Uma criança, ela passa da fase da infância para a fase da adolescência por meio de um movimento. Então, é por meio de um movimento que ela sai daquela fase da infância e torna-se, em ato, um adolescente. Uhum. Entende? Então, percebam que nós temos aí 3 conceitos fundamentais para o início da vida humana. São conceitos fundamentais. Porém, nós ainda precisamos conhecer um outro conceito, certo? Que é muito singular para nós que somos católicos, né? Nós que somos católicos precisamos ter esse conceito na cabeça decorado, né? Que é o conceito de acidente e substância. Substância é a própria natureza da coisa, é a própria essência da coisa, digamos assim. É a coisa enquanto coisa. Acidente é apenas a aparência da coisa. Uma coisa, para ser coisa, ela precisa da substância. Do acidente, não necessariamente. Por exemplo, pão. Existem diversos tipos de pães. Tem o pão doce, tem um pão que a gente aqui, não sei como é que vocês chamam aí, mas a gente aqui chama pão francês, tem um pão Recife, tem um pão carioca, né? Tem gente que gosta de pão assado, né? Tem gente que torra o pão, gosta de pão queimado. Veja, é tudo pão. Uhum. A substância de tudo isso é pão. Mas acidentalmente são diferentes. Um é doce, outro é salgado, né? Um é maior, outro é menor, um é mais queimadinho do que o outro. Né? Ou seja, a mudança é apenas acidental. Mas substancialmente nós estamos falando da mesma coisa, de pão. Quando nós falamos, por exemplo, no milagre da transubstanciação, na Eucaristia, o milagre da transubstanciação nada mais é do que isso. A igreja se valeu desses conceitos para explicar o que acontece na Eucaristia, na hora da consagração. Ali você tem um pão
certo? Antes da consagração, você tem um pão acidentalmente e substancialmente, ou seja, aquilo é pão. E o acidente dele é de pão, ele tem cheiro de pão, tem gosto de pão, tamanho de pão, cor de pão. Porém, quando há a consagração, o que é que muda? Muda a substância. Substancialmente já não é mais pão. É corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os acidentes permanecem. Ele tem tamanho de pão, tem cheiro de pão, tem gosto de pão, tem cor de pão. Ou seja, os acidentes permanecem. A substância é que muda. Entende? Então, esses são conceitos fundamentais para a gente entender o início da vida humana. Por quê? Porque quando a gente tem a concepção, quando ocorre a concepção, né, ou seja, quando ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo, certo? O que você tem ali não é mais um ser com uma potencialidade igual. A potencialidade do espermatozoide é diferente da potencialidade do óvulo. Entende? A potencialidade deles é diferente. Um espermatozoide não tende a ser um adulto. Ele não tem essa tendência a ser um adulto. O óvulo também não. Agora, quando há a fecundação, algo muda. Esta fusão faz surgir um novo ser em ato, e esse novo ser em ato, ele já é, em potência, um feto, uma criança, um adolescente, um adulto, um velho e até mesmo um cadáver. Ele já é tudo isso em potência. Entende? Então percebam que alguma coisa de diferente aconteceu. Então ele é já, Diego, então ele é uma criança em potência, correto? Ele é um adulto em potência, correto? Ele é um velho em potência, correto? Então ele é um ser humano em potência, errado, ele é um ser humano em ato. Você não pode separar, certo? Arbitrariamente, o início desse contínuo, dessa continuidade orgânica e escolher por conta própria onde é que você vai eleger como início da vida humana. O início propriamente se dá ali na fecundação. É ali que se dá todo esse desenvolvimento do ser, certo? Que gera, por consequência, toda essa potencialidade que vai para o resto de sua vida. Entende? Quando há fecundação, este ser adquire uma potencialidade, desde aquele momento, que é uma potencialidade de ser até um cadáver. A criança tem essa potencialidade também, mas essa potencialidade ela adquiriu desde a concepção. O adulto também ele adquiriu desde a concepção. Mas ele sofre diversas mutações. Esse ser sofre diversas mutações. Sofre diversas mutações, mas são mutações acidentais. Você é a mesma pessoa que você era quando tinha 3 meses de idade? Nós só podemos admitir que você era a mesma pessoa que aquela criança que foi batizada aos 2, 3 meses de idade, se nós admitirmos que em você existe uma substância inalterada. O que mudou em você foram os acidentes, as mudanças acidentais ocorreram. Você ficou maior, seus braços cresceram, seu cabelo cresceu. Tem gente que é tão bonitinha quando é bebê, mas quando você vê depois que cresce, dá uma pena, né? Dá uma tristeza, né? A pessoa parece que aconteceu uma catástrofe, né? Na vida da pessoa, né? Enfim, a pessoa era tão bonitinha, mas você vê depois, a pessoa ficou horrível. Enfim, é uma mudança acidental, né? Um acidente literal, né? Nesse caso, né? Mas vejam, são mudanças acidentais. O que ocorre no embrião é a mesma coisa. São mudanças acidentais. Ele não tinha um sistema encefálico, ele adquire um sistema encefálico. Ele não tinha uma perna, ele adquire uma perna. Mas é o mesmo ser quem se individua a todo instante. É o mesmo ser que está como se estivesse perseguindo a todo momento a sua própria individualidade. Se nós chegarmos à velhice, à fase da velhice, nós seremos os mesmos que agora? Por que se nossas células terão se renovado todas?
porque nós admitimos que existe em nós algo que é substancial, que permanece sendo o mesmo. As mudanças são meramente acidentais. E isso se inicia na concepção. Então percebam que a visão genética, ela tem toda essa coerência. E é com base nisso que você consegue desbancar todas as outras visões. Por exemplo, a visão metabólica. Porque o espermatozoide e o óvulo é a mesma coisa que o embrião. Não é. A potencialidade do espermatozoide e a potencialidade do óvulo não é a mesma potencialidade que a do embrião. E está claro que a substância de um embrião é diferente da substância de um óvulo e um espermatozoide. Entende? Então não queira comparar um embrião e um ovo, ou zigoto, né, um embrião, com um espermatozoide e um óvulo. Né? São coisas distintas, obviamente, logicamente. Né? Você consegue também quebrar outras visões. Né? Por exemplo, a visão ecológica vai dizer que o ser humano é um ser independente. Então, ele só é ser humano de fato quando ele adquire a independência do órgão do corpo materno. Veja o nível da falácia do argumento. Por quê? Porque ser humano é você viver por dependência. É você ser dependente. Eu não sou um ser independente, eu sou dependente do meio em que eu vivo. Eu dependo do oxigênio do meio no qual eu vivo. Se não tiver oxigênio, eu vou morrer. Eu dependo do alimento. Se eu não me alimentar daquilo que está no meu ambiente, eu vou morrer. Então, a passagem do útero materno, a passagem de uma criança, de um bebê, do útero para a vida extrauterina, não é a passagem de uma dependência para uma independência. Na verdade, como vai dizer o Vincent Bourdieu, né, que é um pensador francês, né, que escreveu um livro de bioética fantástico, que é O Ser em Gestação, a passagem do útero para o nosso meio ambiente é a passagem de uma dependência para um outro nível de independência também. Você só mudou o ambiente, mas o embrião ele é tão dependente do seu meio, que é o útero materno, quanto nós somos dependentes do nosso meio. Entende? Então é uma falácia você argumentar, como argumenta a visão ecológica, que ser humano é viver por independência e por isso o embrião não é um ser humano porque é dependente. É uma falácia absurda, completamente absurda. E aí você consegue desbancar também essa visão ecológica que não faz nenhum sentido, entendeu? Não tem nenhuma razão de ser. Existe uma outra visão, que é a visão neurológica, essa dá um pouco mais trabalho para muita gente, que diz que o sistema encefálico, né, ele é a morte do ser. Então, por ele ser a morte do ser, apenas quando surge o sistema encefálico é que nós teríamos um ser verdadeiramente, propriamente falando. Não um ser humano propriamente falando. Primeiro que não é assim uma verdade universal, ainda há uma discussão muito grande sobre se a morte encefálica é de fato a morte do ser humano como um todo. Existe uma discussão muito grande sobre o momento da morte. Mas para efeito de argumentação, eu vou fazer como eu faço no meu livro. Né? Para efeito de argumentação, vamos admitir que seja. Vamos admitir que, de fato, a morte encefálica seja mesmo a morte do ser. Vamos admitir que seja. Pronto, a morte encefálica é a morte do ser. Pronto, ponto. Certo? Admitimos que seja, para efeito de argumentação. Ainda assim, nós não podemos dizer que, por causa disso, o surgimento do ser seja o surgimento do sistema encefálico. Por quê? E aí entra uma outra noção aristotélica, e essa é absolutamente fundamental para a gente desbancar essa visão neurológica, que é a visão definida por Drauzio Varela, e enfim, e outras pessoas também. Existe um conceito que é o conceito de autopoiesis, autoprodução. Essa palavra autopoiesis, ela não foi usada por Aristóteles, mas o conceito sim. A maneira como Aristóteles define o que é vida, ele define dessa forma. E como é a forma que ele define o que é vida? Vida é aquilo que é capaz de se autoproduzir. Aquilo que é capaz de produzir a si mesmo. E o que é engraçado é que Aristóteles acertou em cheio, né? Há mais de 2000 anos, né? Ele acertou em cheio, né?
Por quê? Porque hoje, com o nosso desenvolvimento científico, nós percebemos que, pela divisão celular, um ser vivo, ele se autoproduz o tempo todo. Ele é o seu próprio produtor. Ele produz a si mesmo. Entende? Então, o que é interessante é que essa autoprodução é que é determinante para um ser vivo ou não ser um ser vivo. Quando ocorre a morte de um ser vivo, cessa essa capacidade autopoética do ser, ou seja, essa capacidade autoprodutora do ser. Entende? E onde é que se inicia essa capacidade autoprodutora? Essa capacidade autoprodutora se inicia na concepção. Desde aquele instante, o ser humano ele produz a si mesmo, ele vai se produzindo, ele vai se autoproduzindo. Ele mesmo vai se formando, vai se desenvolvendo, por conta própria. Entende? Então, isso é interessante por quê? Porque quando você fala na visão neurológica, você diz que a morte do ser é a morte do sistema encefálico. Não. A morte do ser poderia ser considerada a morte do sistema encefálico só por uma razão. Porque com a morte do sistema encefálico, o ser humano ele perde a sua individualidade. Você não tem mais um indivíduo, certo? Que coordena, que ele mesmo trabalha a sua autoprodução. Isso ocorreria com a morte do sistema encefálico. Então, a morte do sistema encefálico seria a morte do ser não por causa da morte do sistema encefálico, mas por conta da perda da capacidade autopoética, ou seja, da perda da capacidade de sua autoprodução. E onde é que se inicia essa capacidade autopoética? Na concepção. É a própria capacidade autopoética do ser que faz o ser desenvolver o seu próprio sistema encefálico. Entende? Eu espero que ninguém tenha visto aí um cérebro, né, um sistema encefálico brotando de uma pedra, né? De uma coisa não viva, né? É só porque já existe vida no ser que ele é capaz de desenvolver o sistema encefálico. Então, Exato. quando a morte ocorre... Oi? Não, exato. Então, quando ocorre a morte do sistema encefálico, ela poderia ser tida como morte do ser, não por causa da morte do sistema encefálico em si, mas por causa da sua perda da capacidade autopoética, que está presente no ser desde a concepção. Entende? E a outra última visão, que seria a visão embrionária, né? A visão embriológica, né? A visão embriológica vai dizer que só quando é capaz de não se dividir mais é que seria um ser específico, né? Um ser humano de fato, né? Haveria o surgimento da vida humana. O que é absurdo também. Por quê? Porque você percebe, como argumentava o próprio Aristóteles, né? Você percebe que, como mostrava o próprio Aristóteles, existem seres na natureza, né? Que eles, ao você dividir eles, de um ele passa a ser dois. Por exemplo, se você pegar um ouriço do mar e você dividir o ouriço do mar, cada parte que foi dividida vai dar origem a um ouriço do mar específico, né? Uhum. Então, existem seres que na natureza são assim. O ser humano é assim até determinado ponto de sua existência. Entende? Até determinado ponto de sua existência ele é assim. Ele é um indivíduo, mas aquele indivíduo ele pode se dividir e dar origem a outro indivíduo também, até determinado ponto de sua existência. Por quê? Porque no mundo real as coisas são dessa forma. Não é com o ser humano apenas que isso acontece. Isso é regra em outros seres vivos. Então, por que o ser humano seria exceção por apresentar essa característica até determinado estágio de seu desenvolvimento? Entende? Então, você começa a perceber que, na verdade, somente a visão genética, que encara o surgimento da vida desde a concepção, é que realmente se sustenta, que faz sentido, que mantém uma coerência lógica. Então, se nós defendemos a vida desde a concepção, não é por uma questão religiosa, não é por uma questão de fé, não é por uma questão de Bíblia. Não, é porque simplesmente a igreja está de acordo com a razão. Entende? Uhum. Então, é basicamente isso, Amanda, que eu acho que a gente precisa mostrar mais para as pessoas também. Não sei se eu fui claro, se eu, enfim, fui obscuro, se eu compliquei mais do que a minha pretensão de descomplicar a coisa, entendeu? Não, foi. É importante isso, a gente discutir essa questão de quando a vida realmente começa, né?
Não sei se você conhece a Santa Idelgarda. Provavelmente sim. Ela fala muito sobre isso, né? Ela teve até visões de quando a alma é formada, né? E é na concepção. E aí é interessante, até mesmo o médico que fez, o médico cientista, né? O primeiro cientista a realizar com sucesso uma fertilização in vitro, né? Ele sempre deixou claro que o zigoto é vida humana, né? E a gente tem sempre que partir para essa questão, porque cada vez mais está avançando, né, Diego? Era até 3 meses, 6 meses, tem lugares como Nova York, por exemplo, até os 9 meses também, né? E lugares onde se a criança sobreviver, o médico ele não precisa tratar daquela criança que ele tirou antes da hora do ventre da mãe, né? Então a criança está ali viva, mas mesmo assim eles simplesmente descartam, né? E entrar nessa discussão é importante para a gente entender que eles nunca vão parar, né? Exatamente. Eles vão empurrar. Exatamente. Exato. Se a gente não fizer alguma coisa, né, se nada for feito, isso só tende a escalar, né? As coisas só tendem a continuar, né? Infelizmente, a piorar, né? Exatamente. Exatamente. É sempre importante, então, pessoal, também a gente ajudar aquelas mães que muitas vezes acham que o aborto é a solução porque elas foram abandonadas, né? Eu acho que não cabe aqui agora a gente fazer um juízo geral, né, Diego? Porque acho que tem mulheres que fazem por egoísmo, tudo se resume ao egoísmo, mas também um desespero que muitas mulheres acabam achando que assassinar seus filhos é a solução. Então, pessoal, sempre procura na sua cidade se existe, né, uma organização Provida que ajuda essas mulheres. Muitas das organizações, as pessoas têm uma falsa ideia do que são essas organizações providas. Acham que elas só ficam batendo boca, né, Diego? Mas elas ajudam essas mulheres, né? Exatamente. Com Exatamente, é exames, importante, né? material, né? E se a gente quer defender a vida, a gente precisa defender de forma material também, né? Então, tem várias, tem a Santos Inocentes, que é de Brasília, faz um trabalho excelente, né? Faça sua doação se você puder, assim você ajuda muitas mulheres e muitas crianças. Exatamente, é importante, né? É importante prestar esse auxílio, né? Claro, a gente precisa de orações sempre, né? São bem-vindas, orações é muito importante, mas também é importante ter auxílio material, de fato, né? Com o que você puder contribuir, com o que você puder ajudar, né? Ver onde tem um grupo Provida que seja sério, né? Que trabalhe de maneira séria, correta, né? E prestar o seu auxílio como você puder, né? Como puder. Exato, e se na sua cidade não tem um grupo pró-vida, mas sempre veja, sempre chega na igreja e pergunte aos sacerdotes, pergunte na secretaria se existe alguma gestante, né, que esteja precisando de ajuda. Ajude, faz muita diferença, tá? É isso, né, Diego? Hoje você conseguiu. Diego tá com o tempo apertado hoje, mas deu para ele puxar aí essa questão muito importante
sobre quando de fato a vida começa. Então, pessoal, defendam sempre a vida e não caiam em espantalhos, tá? O que esse povo mais gosta, né, Diego? De usar da novilíngua, usar de espantalhos para tirar o foco do que realmente importa, do que realmente é a questão, e estudem. Eu sempre falo isso. Saiba aquilo que você... Por que você tem que defender isso? Né? E desde quando você deve defender isso? Desde a concepção, né? Deus não Exatamente. coloca ninguém no mundo sem que essa pessoa tenha a chance de sobreviver. Nós é que atrapalhamos, né, a sobrevivência dos outros. Um certo grupo de pessoas atrapalha a sobrevivência dos outros. Então, cumpramos o nosso papel sempre de ajudar os indefesos, principalmente. Diego, mais uma vez, super obrigada por você Obrigado, eu ter que agradeço, amigo. vindo aqui. Me fala de novo o nome do seu livro para o pessoal comprar. Certo. Onde está disponível? Tá, o livro chama-se A Reconvenção da Origem, né? E ele está disponível no site da Editora Viseu, mas também está disponível na Amazon, né? Para quem quiser comprar. Enfim, tem alguns sites a mais também, algumas plataformas a mais onde ele pode ser adquirido, né? Mas eu falo o site da própria editora, né? E falo o site da Amazon porque é mais fácil para muita gente, né? Adquirir por lá. Mas tem algumas outras plataformas também que eu deixei disponibilizado na minha página do Instagram. Quem quiser se interessar em adquirir por outras plataformas, basta ir na minha página do Instagram, né? Tem uma publicação lá de 2019, né? Que tem informando os endereços onde ele pode ser adquirido, né? Mas Sim. é isso. Mais uma vez, agradeço, né, a você e a toda a confraria Dom Vital. Eu fico muito feliz por essa nossa parceria, sempre trazendo temas muito importantes aqui para a gente. Pessoal que Obrigado, me procurou Amanda. depois, onde que a gente escuta a confraria Dom Vital? Lá no YouTube. Da Confraria Dom Vital tem todas as nossas conversas lá e muito mais. Eles têm aulas maravilhosas lá, pessoas super capacitadas. Eu tenho um carinho imenso por vocês. Um dia eu vou aí em Recife visitá-los. Pode vir. Venha, já está convidada. Obrigada. E pessoal de Recife também, procura saber o trabalho da Confraria Dom Vital. Isso é muito importante. Só queria lembrar, pessoal daqui de Belo Horizonte, eu sou daqui de Belo Horizonte, amanhã eu, Amanda, vou estar lá no Apostolado Beato Padre Vitor para falar sobre as Big Techs e a importância das mídias católicas. A partir das 13 horas, nós vamos começar rezando o Santo Terço, depois eu vou dar uma palavrinha lá, tá bom? Não sei se eles vão disponibilizar depois, a gente conversa aí, mas está aqui o convite. Então, é isso, pessoal. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de ajudar a gente em apoiocoletivo.com/mariaerrádio. A sua ajuda é muito importante. Mas, acima de tudo, é claro, reze por nós. Amanhã, 13h15, tem reprise do programa de hoje da Confraria. E, novamente, não deixa de conferir todos os outros programas que fizemos com a Confraria lá no canal do YouTube. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Continue acompanhando a programação da Maria Rádio. E viva Cristo Rei!